Olá, meu nome é Isabela, tenho 30 anos e moro em São Paulo. O que quero contar hoje é sobre o momento mais inesperado e comovente da minha vida. Uma pessoa que surgiu como o destino e a história breve, mas intensa, que vivemos juntos. Quero compartilhar com vocês a saudade e a emoção que ainda permanecem em um canto do meu coração. Esta não é uma simples história de amor. É, talvez, uma história sobre os anseios e as escolhas que todos nós, em algum momento, podemos ter enfrentado no fundo de nossas almas. Fechem os olhos por um instante e entrem comigo nesta narrativa. Em um café, tarde da noite, uma iluminação suave envolvia as duas pessoas. Lá fora, uma garoa fina batia na vidraça, e ao som dela, os corações dos dois pareciam pulsar em um ritmo levemente trêmulo. Ela, segurando a xícara de café, o observou por um momento. No instante em que seus olhares se cruzaram, uma corrente elétrica indescritível fluiu entre eles. Com apenas um olhar, um sorriso sutil, ela sentiu seu coração vacilar de forma inquieta. Ele se inclinou cuidadosamente na cadeira. A ponta de seus dedos roçou levemente a mesa, mas esse breve contato foi suficiente para aquecer subitamente o ar entre eles. Ela prendeu a respiração e desviou o olhar, mas não podia negar que, em um canto de sua mente, aquele olhar continuava a segui-la. Havia tantas palavras que queriam dizer um ao outro, mas o que pairava em seus lábios era apenas uma tensão sutil e uma saudade distante. Existem momentos no mundo que só podem ser descritos pela simples frase: "Foi acontecer". Este era um desses momentos. Esse sentimento estranho, que se infiltrou repentinamente na vida de cada um, carregava um perfume delicado e perigoso, como um amor crepuscular que chega tarde demais. Na meia-idade, em meio às inúmeras reviravoltas que a vida já lhes apresentara, eles só agora começavam a ter a coragem de se olhar de verdade. No entanto, ambos sentiam, no fundo de seus corações, um muro proibido que parecia prestes a desmoronar se dessem mais um passo. Ela sorriu e dirigiu-se a ele, mas sua voz continha um tremor. "Hoje parece um dia um pouco especial, não acha?" Nos olhos dele também passou um misto de tensão e expectativa. No tempo em que se olhavam em silêncio, emoções há muito guardadas surgiam como uma onda reprimida. A ponta de seus dedos, suas respirações, tudo falava de algo que ia além de uma simples familiaridade. Mas a realidade era fria. Ambos conheciam o peso da vida e estavam em uma situação em que não podiam expressar livremente seus sentimentos. A forma como tentavam equilibrar a paixão que pulsava no fundo de seus corações com as responsabilidades da realidade era de apertar o coração de quem os via. Ainda assim, havia momentos em que a simples presença um do outro era um consolo, e esses pequenos e preciosos momentos ficavam guardados em seus corações como um tesouro escondido. No instante em que ela estava prestes a virar a cabeça, a mão dele, sobre a mesa, roçou levemente as costas da mão dela. Foi apenas um momento, um único toque, mas foi o suficiente para aquecer o ar da noite. Os dois se olharam, controlando a respiração em silêncio. Mas no fundo de seus corações, um desejo e uma angústia indizíveis já se cruzavam. Nesse momento, eles perceberam que eram presenças das quais não podiam escapar. Dentro do café, onde luz e sombra se misturavam ao som de uma música suave, a história dos dois parecia apenas ter começado. Um olhar do qual não se pode desviar, um desejo de se aproximar, mas a impossibilidade de fazê-lo. No momento em que o novelo de emoções guardadas no coração se emaranhava, que escolha eles fariam entre seus sentimentos e a realidade? Ninguém podia saber o final, mas uma coisa era certa: a tensão e a emoção deste momento prenderiam firmemente o coração dos espectadores. Seus olhares permaneciam fixos um no outro. A iluminação do café ainda balançava suavemente, projetando sombras sobre a xícara de café. Quando ela mexeu distraidamente a colher, o olhar dele seguiu o movimento e parou por um instante. Ele se descobriu com o coração acelerado por um simples gesto. Ele respirou fundo por um momento e a observou em silêncio. E ela também, sem desviar o olhar, sentiu plenamente a presença dele. "Sabe, faz muito tempo que não sinto uma paz como a de hoje",
disse ela com a voz levemente trêmula. Havia uma suavidade não intencional no final de sua fala, e ele sentiu seu próprio coração balançar com aquelas palavras. É verdade. Gostaria que tivéssemos mais dias assim. Sua voz era baixa, mas cheia de sinceridade. Nas entrelinhas, havia uma tensão e uma angústia não ditas, e naquele momento ela prendeu a respiração, tentando se equilibrar entre a expectativa e a ansiedade que subiam do fundo de sua alma. Quando seus olhos se encontraram novamente, houve alguns segundos de silêncio. Naquele silêncio, as emoções não expressas em palavras se tornaram ainda mais fortes. Um pequeno gesto com a mão, a cabeça levemente inclinada, o movimento sutil das sobrancelhas, tudo revelava o sentimento que tinham um pelo outro. Enquanto ela tomava um gole de café, a mão dele se moveu levemente na beirada da mesa, aproximando-se da mão dela. Pouco antes de as pontas dos dedos se tocarem, ambos recuaram as mãos como se tivessem se assustado, mas a corrente elétrica sentida no momento não desapareceu facilmente. Ela fechou a mão, baixando o olhar, tentando esconder o tremor do coração que sentiu com aquele pequeno contato. Ele respirou fundo por um instante e, hesitante, falou novamente. Você já sentiu algo assim antes? Sua pergunta era cautelosa, mas carregada de uma expectativa oculta. Ela fechou os olhos por um momento e depois assentiu lentamente. Sim, guardei isso em um canto do meu coração por muito tempo. Suas histórias, assim, através de sussurros e momentos contidos, os levaram a se entenderem mais profundamente. A distância de estarem perto, mas não poderem dar um único passo com facilidade, essa lacuna sutil intensificava ainda mais a tensão entre os dois. Quando ela virou a cabeça levemente, tentando conter um sorriso, o olhar dele não se desviou daquele sorriso. Em seu olhar, misturavam-se compreensão, compaixão e uma emoção inexplicável. Ele, distraidamente, tocou a ponta do cabelo dela com a ponta dos dedos e, naquele momento, mesmo surpreso consigo mesmo, não conseguiu parar. Ela também, sentindo o calor da ponta de seus dedos, não escondeu a emoção que subia do fundo de sua alma. Mas a realidade ainda os limitava. Suas vidas, suas responsabilidades, o tempo que já havia passado, tudo dificultava a escolha dos dois. Essa distância, em que se sentiam atraídos um pelo outro, mas não conseguiam dar um passo à frente, era o que tornava o amor crepuscular ainda mais comovente. Eles pararam de conversar por um tempo e ficaram sentados, sentindo apenas a presença um do outro em silêncio. A música no café fluía suavemente, e o som da garoa ainda ecoava do lado de fora da janela. Junto com aquele som, o sentimento um pelo outro em seus corações tornava-se cada vez mais nítido. Mas a consciência de manter uma distância definida a todo momento segurava essa tensão. Ela ergueu ligeiramente a cabeça e sussurrou para ele. Faz muito tempo que não sinto isso. Nem me lembro da última vez que senti meu coração bater assim. Ele sorriu levemente, mas seu olhar ainda estava cheio de um profundo conflito. Eu também. Neste momento, gostaria de poder esquecer tudo, pelo menos por um instante. O ar entre os dois já não era de simples familiaridade. A atração um pelo outro, o anseio profundo e o conflito entre a realidade e a responsabilidade se entrelaçavam, criando uma tensão difícil de compreender plenamente. Nessa tensão, os espectadores certamente sentiriam que a química entre os dois estava apenas começando, e que ninguém poderia prever como essa história se desenrolaria a partir dali. O ar dentro do café ainda estava pesado, carregado de uma tensão silenciosa. O som da chuva lá fora era suave, mas dentro dos corações dos dois sentia-se um tumulto como o de uma tempestade. A atração um pelo outro pairava densamente no ar, mas nenhum dos dois ousava dar o primeiro passo. Ela se inclinou ligeiramente para trás, mexendo distraidamente no café, mas seu coração tremeu sutilmente ao sentir o toque frio do metal na ponta dos dedos. No momento em que a mão dele roçou a mesa, ela prendeu a respiração por um instante. Quando seus olhares se cruzaram, uma corrente elétrica indescritível fluiu entre eles. Será que é certo sentirmos isso? A voz dela era baixa, mas continha um tremor. Naquelas palavras, havia uma tensão peculiar e uma expectativa oculta.
Ele hesitou por um momento, assentindo com a cabeça, mas logo desviou o olhar para a janela. Emoções que não podiam ser ditas e uma excitação que ele temia perder se as verbalizasse agitavam seu peito. Entre os dois, inúmeras histórias não ditas já fluíam. O sentimento um pelo outro, mas o muro da realidade e da responsabilidade. Esse muro era invisível, mas sólido, e ambos lutavam entre o desejo de atravessá-lo e a responsabilidade de controlar suas emoções. Ela olhou por um momento para a mão dele e, tomando coragem, roçou levemente a ponta dos dedos sobre a mesa. Apenas com aquele breve contato, o ar entre os dois esquentou instantaneamente. Eles tentaram sorrir um para o outro, mas o sorriso estava cheio de tremor e tensão. As pontas dos dedos se tocaram, mas ambos tiveram que recuar um passo. O motivo do recuo não era apenas medo, mas o receio de enfrentar uma emoção tão profunda de uma só vez. "Por que é tão difícil para nós?" ela sussurrou. O olhar dele se tornou distante, e depois de olhar por um momento para a mão dela, ele voltou o olhar para a mesa. "Acho que o mundo não nos dá oportunidades tão facilmente." Naquele momento, o som da porta se abrindo com a entrada de um cliente, a música do café e o som da chuva, tudo pareceu se afastar por um instante, e a sensação era de que apenas os dois existiam ali. O desejo e a emoção, um pelo outro, pairavam densamente no ar, mas ninguém dava o primeiro passo. Ela olhou por um instante para a ponta dos dedos dele, tentando reprimir a emoção que se agitava em seu coração. O olhar dele, em silêncio, dizia tudo a ela, mas ao mesmo tempo a fazia entender por que nenhum dos dois podia se mover. Ambos se queriam, mas o medo era igualmente grande. Medo de não conseguir controlar as emoções se chegassem perto demais. Medo de quebrar a realidade se sentissem demais. Ele respirou fundo lentamente e escondeu a mão sutilmente sob a mesa. Ela também baixou o olhar, sentindo o conflito em seu coração. O sentimento um pelo outro ardia, mas ao mesmo tempo, em um canto de sua mente, havia a proibição e a realidade que aprendiam. Ambos queriam aproveitar plenamente aquele momento, mas ao mesmo tempo temiam essa alegria. Houve um momento de silêncio. Naquele silêncio, a respiração um do outro, o tremor na ponta dos dedos, o movimento sutil dos olhos, tudo tornava o sentimento um pelo outro ainda mais proeminente. Ele olhou para ela novamente e, quase sem perceber, inclinou o corpo ligeiramente para a frente. Ela também, sentindo essa inclinação, sentiu o coração bater mais rápido. No momento em que as pontas dos dedos estavam prestes a se tocar na mesa, ambos recuaram um passo. O motivo do recuo não era simplesmente distanciamento, mas o conhecimento de que, se aproximassem de uma vez, não conseguiriam conter a emoção, tão forte era o sentimento um pelo outro. Naquele movimento sutil, percebia-se o desejo profundo de ambos, mas também o desejo de proteger um ao outro. Eles se olharam, trocando um diálogo silencioso. Mesmo sem expressar os sentimentos em palavras, conseguiam entender o coração um do outro. O momento em que as pontas dos dedos se roçavam e se afastavam, o momento em que suas respirações se sentiam, a angústia transmitida sem palavras, tudo os atraía cada vez mais um para o outro. A iluminação do café ainda balançava suavemente, e a chuva continuava a cair lá fora. Em meio ao som da chuva e à música do café, os corações dos dois se aproximavam pouco a pouco. Mas o muro da realidade e suas vidas individuais ainda não os permitiam completamente. Essa tensão sutil, o anseio um pelo outro, a emoção criada pelo roçar dos dedos e pelos olhares, prenunciava a chama da história que estava por vir. O ar no café estava mais pesado, mais denso, envolvendo os dois. O som da chuva batendo na janela tornava-se cada vez mais frequente, e em meio à música suave, o tempo parecia ter parado apenas para eles. O olhar fixo um no outro, a ponta dos dedos tremendo levemente, a tensão que se infiltrava entre as respirações, tudo se espalhava pelo ar como uma corrente elétrica. Ela segurava a xícara de café, mas sentia a ponta dos dedos tremer. Ao erguer os olhos para o rosto dele, viu seu olhar profundamente imerso nela. Sem uma única palavra, eles conseguiam sentir as emoções um do outro.
A mistura de excitação e medo que subia do fundo de suas almas criava uma tensão difícil de expressar em palavras. Eu realmente não sabia que meu coração poderia balançar tanto assim. A voz dela era baixa e suave, mas continha um tremor. No final da frase, misturavam-se um anseio e uma tensão que ela tentava esconder. Ele respirou fundo por um instante, respondendo às palavras dela apenas com o olhar. Naquele momento, ela sentiu seu coração bater ainda mais rápido. Ele, cuidadosamente, inclinou o corpo um pouco para a frente. No instante em que seus olhares se encontraram, sentiu-se um arrepio, como se seus corações estivessem conectados a partir da ponta dos dedos. Ela também reagiu ao movimento, inclinando-se ligeiramente, mas o conflito interno e o senso de responsabilidade a fizeram parar por um momento. No entanto, até mesmo essa breve pausa serviu para amplificar ainda mais a tensão. A distância em que pareciam se aproximar, mas não conseguiam dar um único passo. Nesse espaço, tudo se transformava em um arrepio. No momento em que as pontas dos dedos estavam prestes a se tocar, eles não conseguiam esconder o anseio um pelo outro. Apenas com o olhar e a respiração, conseguiam transmitir plenamente seus sentimentos. Eles, em silêncio, sentiam consolo e tensão ao mesmo tempo, apenas com a presença um do outro. Na verdade, ele começou a falar lentamente, mas a frase parou suavemente. Ela prendeu a respiração, esperando que ele continuasse. Eu não imaginava que pensaria em você dessa forma. No final de suas palavras, havia um tremor suave e uma emoção sincera. Ela fechou os olhos por um momento e, olhando para a ponta dos dedos dele, sussurrou: "Eu também venho guardando esse sentimento há muito tempo." Com essas palavras, o ar entre eles se tornou ainda mais elétrico, emitindo um arrepio. Foi um momento breve, mas a sensação de que suas almas e corações estavam conectados foi intensa. As palavras haviam cessado, mas no silêncio que se seguiu, seus corações estavam à beira da explosão. Eles se aproximaram um pouco mais. Seus olhares ainda exploravam um ao outro, e as pontas dos dedos se roçaram levemente sobre a mesa. Apenas com aquele pequeno contato, o coração batia loucamente, e a confissão não dita que pairava em seus lábios parecia uma linguagem que só eles podiam entender. Ela tentou reprimir a emoção que subia do fundo de sua alma, mas ao mesmo tempo, a força para reprimi-la enfraquecia cada vez mais. O olhar dele, sua respiração, o tremor na ponta de seus dedos, tudo alcançava o fundo de sua alma. E naquele momento, o ar entre os dois estava cheio de uma tensão e uma emoção indescritíveis. Ele respirou fundo por um instante e a observou sem piscar. Um olhar profundo, como se quisesse capturar tudo naquele momento. Ela também, sem desviar o olhar, sentindo a emoção que subia em seu coração, aproximou um pouco mais a ponta dos dedos sobre a mesa. No momento em que as pontas de seus dedos se aproximaram, quase se tocando, a sensação foi tão forte que parecia que suas mãos já estavam dadas. Este momento. A voz dela era quase um sussurro. Queria que parasse para sempre. O coração dele batia loucamente e a respiração dela e a dele se roçavam, misturando tensão e anseio no ar. Sem uma única palavra, eles liam o coração um do outro. Seus corações estavam tão próximos, mas ao mesmo tempo, o muro da realidade os separava. O desejo de se aproximar e o medo de quebrar tudo se o fizessem se reprimiam mutuamente. Mas até mesmo essa emoção reprimida tornava a tensão entre eles ainda mais densa. No momento em que as pontas dos dedos se roçaram, mas não se seguraram, eles se olharam nos olhos, prenderam a respiração e compartilharam um entendimento silencioso. O arrepio, o desejo e o anseio sentidos nesse silêncio estavam agora atingindo seu auge. A distância entre os dois era extremamente curta, mas havia a tensão de que, no momento em que dessem um passo, tudo mudaria. Naquele instante, a luz e a sombra do café, o som da chuva e até a música, tudo parecia ter parado. O sentimento um pelo outro, a respiração, o tremor na ponta dos dedos, tudo foi transmitido com uma força que o espectador podia sentir. E agora, eles estavam prestes a se sentirem completamente,
em uma confissão silenciosa de um momento. O som da chuva ainda fluía incessantemente do lado de fora da janela. A rua fora do café estava escura e molhada, mas o interior era calorosamente envolvido por uma suave iluminação amarelada. Sob essa luz, os dois se olhavam em silêncio, completamente focados um no outro. Tensão e anseio se misturavam, vibrando no ar, e os dois enfrentavam todas as emoções reprimidas que haviam acumulado até então. A respiração dela se aproximou, roçando a orelha dele, e a respiração dele também se infiltrou no coração dela. Sem desviar os olhos um do outro, a cada passo que se aproximavam, o coração batia mais rápido. Eles não precisavam de palavras. O olhar, a ponta dos dedos, a leve inclinação do corpo já se tornaram uma linguagem silenciosa, transmitindo tudo um ao outro. Esta noite, este momento. Ela sussurrou baixo. O olhar dele se aprofundou ainda mais, e as palavras dela se dissolveram no ar. Cada palavra continha um tremor, e esse tremor foi transmitido até o coração dele. Ele respirou fundo lentamente e envolveu a ponta dos dedos dela com a palma da sua mão. Apenas com aquele breve contato, uma corrente elétrica percorreu todo o corpo. A iluminação suave do café, o som da chuva e a música suave se misturaram, criando a sensação de que o mundo inteiro havia parado por um instante. A emoção contida em seus olhares se aprofundava, e mesmo no momento de prender a respiração, uma excitação tempestuosa se agitava em seus corações. No instante em que as pontas dos dedos se tocaram, a presença um do outro foi transmitida através da pele, e uma emoção indescritível ressoou no corpo e na alma ao mesmo tempo. Quando ela se apoiou lentamente no ombro dele, a respiração dele se infiltrou entre os fios de seu cabelo. Naquela respiração, eles puderam sentir o quanto se desejavam. Ela, de olhos fechados, sentiu as batidas do coração dele e percebeu o quão profundamente aquele calor a estava penetrando. Seus corpos eram uma linguagem que ia além do simples contato. No momento em que se abraçaram, transmitiram plenamente todas as emoções que não podiam ser ditas. Estar assim tão perto. Ela sussurrou novamente. A mão dele se moveu lentamente pelas costas e cintura dela, e os dois se moveram como se estivessem lendo a alma e a respiração um do outro. Suas respirações se sincronizaram gradualmente, e em cada pequeno gesto, o sentimento um pelo outro era intensamente sentido. No momento em que pele e pele se tocaram, a emoção indescritível estava à beira da explosão. O som da chuva fora do café tornou-se cada vez mais nítido, e ao ritmo daquele som, os corações dos dois batiam juntos. Eles, sem palavras, apenas com o simples toque, entendiam o coração um do outro. No momento em que a ponta dos dedos dele roçou levemente o rosto dela, e a mão dela envolveu o braço dele, os dois sentiram plenamente que eram a presença que tanto esperavam. Ela se apoiou levemente no peito dele, controlando a respiração, e sentiu o coração dele ser transmitido. Naquele momento, um diálogo silencioso continuou. Seus corpos, respirações e olhares falavam por eles. A emoção que surgia em seus corações parecia prestes a sair do controle, espalhando-se de forma suave, mas intensa. Queria que este momento fosse eterno, ela sussurrou. A mão dele envolveu a cabeça dela, puxando-a um pouco mais para perto. No instante em que a respiração dela se infiltrou em seu pescoço e a respiração dele roçou seus cabelos, o mundo parecia existir apenas para os dois. Eles sentiam um ao outro com a ponta dos dedos, confirmavam seus corações com o olhar e, em silêncio, transmitiam tudo um ao outro. Em cada pequeno gesto, em cada respiração, o anseio e o amor um pelo outro estavam presentes. Naquele momento, todas as preocupações e a realidade do mundo desapareceram, e apenas eles existiam. Com a luz do café, o som da chuva e a música, as emoções dos dois finalmente atingiram seu auge. A emoção transmitida através de suas respirações, pontas dos dedos, ombros e costas, continha uma profundidade e um calor indescritíveis. Eles estavam completamente focados um no outro, sentindo plenamente a presença e a emoção um do outro, mas mesmo este momento não estava completamente terminado.
A sensação dos dedos que se tocaram, mas não se seguraram, a respiração que roçou, mas não foi expressa em palavras, tudo mantinha uma tensão pré-explosiva. Essa tensão anunciava o momento em que os corações e os corpos dos dois poderiam se tornar completamente um. A iluminação do café desapareceu, e a luz da manhã começou a se infiltrar lentamente pela janela. A chuva havia diminuído, mas um reflexo suave permanecia no asfalto molhado. Todas as emoções daquela noite agora retornavam à realidade, pesando no coração. Ela abriu os olhos lentamente. Seus cabelos estavam suavemente espalhados, e o eco da noite anterior permanecia profundo em sua alma. O calor que sentia ao lado dele ainda estava lá, mas agora o muro do silêncio e da realidade se interpunha entre eles. Piscando, ela repassou mentalmente os momentos da noite anterior. O momento em que as pontas dos dedos se tocaram, o momento em que as respirações se infiltraram, a troca de olhares silenciosos, tudo ainda ressoava em seu coração. Ele, que parecia já estar acordado, abriu ligeiramente os olhos e a observou. Quando seus olhares se encontraram, um silêncio se instalou por um momento. Naquele silêncio, alegria e confusão, arrependimento e excitação estavam todos misturados. A emoção complexa que subia do fundo de sua alma era algo que não podia ser facilmente expresso em palavras. Ontem à noite. Ela começou a falar baixo, mas não conseguiu terminar a frase. No olhar dele, a intensidade da noite anterior permanecia, mas ao mesmo tempo havia a preocupação e a responsabilidade de quem enfrenta o muro da realidade. Ele respirou fundo lentamente e se aproximou dela. Sim, foi muito repentino e muito profundo. Sua voz não continha arrependimento ou negação, mas uma sinceridade genuína. Ela segurou a mão dele e sentiu o calor que ainda era transmitido pela ponta de seus dedos. Apenas com aquele pequeno contato, ela soube que seus corações estavam se conectando novamente. Mas em seu coração, emoções complexas ainda permaneciam. Seria amor ou simples consolo? O intenso anseio um pelo outro era apenas um sentimento de desejo ou a manifestação de uma saudade antiga em seus corações. Eles ainda não sabiam com clareza. Tentaram organizar os pensamentos olhando um para o outro, mas a tarefa não era fácil. Fora do café, a luz do sol da manhã, após a chuva, entrava. A luz refletida no asfalto molhado iluminava suavemente o ambiente, dando uma sensação de realidade diferente da noite anterior. A realidade ainda os limitava, mas a conexão da noite anterior jamais seria apagada. Naquele momento, ela sentiu o calor no fundo de seu peito e, ao mesmo tempo, o peso da responsabilidade. Enquanto se olhavam em silêncio, ouviram o som da porta se abrindo levemente. Surpresos, viraram o olhar e viram um cliente inesperado entrar no café. Ela sentiu uma tensão momentânea, mas logo percebeu que precisava enfrentar a realidade e as emoções diante de si. Bom dia, com licença. A pessoa que entrou pela porta era um velho amigo dela. A presença dele trouxe uma nova mudança para a atmosfera matinal dos dois. Uma tensão profunda foi sentida momentaneamente, e os dois se olharam, trocando um olhar sutil. Agora, eles precisavam ir além da excitação de uma noite e redefinir sua existência e relacionamento dentro da realidade. A emoção da noite anterior já estava profundamente enraizada e tinha um peso que não podia ser descartado como um simples impulso ou consolo. O sentimento que sentiam um do outro não era apenas momentâneo, mas continha uma saudade e uma emoção antigas. Ela respirou fundo por um instante e segurou levemente a mão dele com a ponta dos dedos. Apenas com aquele pequeno gesto, a emoção da noite anterior e a realidade do presente se cruzaram. Ele sentiu a mão dela por um momento, fechou os olhos e, em seguida, ergueu lentamente a cabeça para olhá-la. Em seu olhar havia arrependimento e medo, mas ao mesmo tempo um profundo afeto e conexão. Como devemos encarar isso? A voz dela era baixa e suave, mas a preocupação em seu coração era palpável. Ele a olhou por um momento e, sorrindo levemente, disse: "Não sei, mas o que é certo é que o sentimento que deixamos um no outro já é profundo." Naquele momento,
O sentimento que ambos sentiam não era simples arrependimento ou confusão, mas estava se transformando em uma conexão e compreensão humanas mais profundas. A ponta dos dedos, o olhar, a respiração, tudo se tornou uma linguagem para se entenderem e abrirem seus corações um ao outro. Sob a luz da manhã, eles confirmaram um profundo vínculo que podiam sentir sem precisar de palavras. Em meio à realidade, à responsabilidade e ao sentimento de culpa, a presença um do outro se tornou mais sólida e profunda do que antes. Todos os momentos da noite anterior não eram simples memórias, mas a confirmação e a conexão de seus corações um pelo outro. Seus olhares, mesmo sem palavras, se entendiam. E agora, essa conexão ia além da excitação emocional, estabelecendo-se como uma compreensão humana e uma profunda ressonância da alma. O sentimento um pelo outro ainda era complexo, mas ao mesmo tempo parecia puro e verdadeiro. A luz do sol da manhã se infiltrava suavemente no café. Sobre os vestígios deixados pela chuva, a luz quente refletia, envolvendo suavemente toda a tensão e excitação daquele dia. Os dois se olharam e, por um momento, esqueceram as palavras. No silêncio, seus corações já falavam o suficiente. Ela olhou nos olhos dele e lentamente começou a falar. Só agora percebo o quanto somos importantes um para o outro. Sua voz continha um tremor, mas esse tremor era sentido como calor, não como ansiedade. Nos olhos dele, um sentimento semelhante se refletia. Um alívio e uma conexão que subiam do fundo de suas almas, e uma paz que parecia ter sido esperada por muito tempo os envolvia. Eu também agora quero sentir tudo com sinceridade, ele disse, respirando fundo por um instante e segurando a mão dela. O calor e a suavidade sentidos na ponta de seus dedos pareciam unir todas as emoções entre a noite anterior e aquela manhã. O sentimento transmitido um pelo outro não precisava de palavras. O olhar, a ponta dos dedos, a respiração, tudo substituía as palavras sobre seus sentimentos. Eles se levantaram lentamente e saíram do café. Lá fora ainda estava molhado, mas o ar era fresco e limpo. Sobre os vestígios deixados pela chuva, seus passos continuaram. No momento em que caminhavam de mãos dadas, sem dizer uma palavra, sentiram o quão grande era o consolo e a alegria da presença um do outro. O que devemos fazer agora? Ela sussurrou baixo. Naquele sussurro misturavam-se expectativa e excitação, e ao mesmo tempo a preocupação com a realidade. Ele a olhou por um momento e, gentilmente, encostou a cabeça na testa dela, apenas vivendo o hoje, sentindo um ao outro. Com essas palavras ela assentiu, e naquele momento toda a tensão entre eles se dissolveu suavemente. No breve instante em que seus lábios tocaram sua testa, sentiram que seus corações estavam completamente cheios de paz. Suas respirações se sincronizaram lentamente, e as emoções há muito reprimidas em seus corações finalmente fluíram como um rio tranquilo. Enquanto caminhavam juntos, pararam por um momento para se olhar. Em seus olhares havia uma emoção profunda que não podia ser expressa em palavras, e essa emoção se estabeleceu firmemente em seus corações. O momento de se apoiarem um no outro, de mãos dadas e compartilhando seus sentimentos em silêncio, foi um consolo mais profundo do que qualquer palavra anterior. Ao voltarem ao café para o último café, eles não esconderam mais seus sentimentos um pelo outro. Cada vez que seus olhares se encontravam, a paixão da noite anterior e o calor daquela manhã se infiltravam juntos. A ressonância do coração sentida um no outro ia além da simples excitação, mostrando uma conexão verdadeira que parecia ter sido esperada por muito tempo. Depois desta noite, não precisaremos mais ter medo, certo? Ela sussurrou. Ele sorriu e segurou a mão dela suavemente. Sim, apenas sendo sinceros um com o outro, sentindo plenamente. Não há mais necessidade de esconder. Seus olhares estavam cheios da decisão de se entenderem completamente e aceitarem a presença um do outro. Essa decisão não era uma simples escolha, mas uma determinação de paz que eles mesmos haviam feito no fundo de seus corações. Passando um tempo se olhando, os dois, por fim, encostaram as testas um no outro e fecharam os olhos.
No momento em que suas respirações se sincronizaram e seus corações se moveram ao ritmo um do outro, tudo foi perfeitamente transmitido sem palavras. Os corações dos dois estavam calmos, mas cheios de uma emoção profunda. Eles agora eram sinceros um com o outro e confiavam em seus corações. A excitação da noite anterior, a confusão da manhã e a tensão durante o dia se dissolveram, dando lugar a um verdadeiro afeto e compreensão um pelo outro. Existem momentos no mundo que chegam como o destino, e este era um desses momentos para os dois. Na cena final, os dois saíram lentamente do café, de mãos dadas. Sob a luz quente do sol, o reflexo no asfalto molhado e a brisa suave, eles sentiram profundamente a presença um do outro e compartilharam suas emoções em silêncio.